Obrigado, obrigado. Eu estava me lembrando de um fato acontecido comigo alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Eu saía daqui e ia para o interior, onde mora minha sogra, e lá tem uma comunidade muito carente, na zona rural de um distrito, próximo à cidade, um distrito. E lá morava uma mulherzinha, uma senhora de certa idade, e ela tinha três filhos pequenos. E ela contava que um dia a casinha era de taipa, mas o madeiramento já estava tão envelhecido que a casa estava mudando, estava como se fosse querendo arriar. Aí ela me contou, que o menino, assim, de seus 9, 10 anos, disse na feira com ela, na feira, disse, mãe, compre uma linha dessa, aquelas forquilhas que botam em casa de taipa, aquelas, tem três forquilhas daquela, três madeiras no centro, para onde corre em cima, e ela faz assim, né? E tem aquela forquilha onde o caipo pega de ponta a ponta da casa para se colocar a palha. E aí o menino disse, compra uma forquilha dessa para botar lá em casa, mãe, aquela madeira tá podre, ela vai cair. E ela disse que comprou. E trouxeram lá para o local, para o distrito onde elas moravam, aquela madeira. O menino cavou um buraco com a mão, tá entendendo? E colocou a forquilha. Mas ele disse, quando ela estava colocando a forquilha, a casa riu. No momento em que ele foi colocando, meu senhor, a forquilha, ela disse, a casa não caiu de todo, porque casa de taipa não cai. Mas deu aquela pendida. Aí foi se fazer, ela teve lá, nós fomos lá na casinha dela com o pessoal da cidade, e o pessoal viu aquilo ali e houve um movimento para se reconstruir uma casinha para ela, uma casa nova. E o pessoal se cotizou, eu participei também e fui para lá trabalhar para ajudar a levantar a casinha de taipa, sabe? E era o final de semana e chegava lá na sexta-feira e a gente, no sábado de manhã, a gente ia. Aí arranjou-se assim um terreno ao lado, o pessoal da comunidade ajudava, botar aquelas, cavar os buracos, botar aquela linha. Só sei que fizeram a casa toda, o pessoal mesmo ali, né, com aquelas varas, enxamearam, a gente juntou pedra, bota entre as varas, para depois tapar com barro. Tapar com barro. E foi um trabalho muito ativo. Você trabalhava o sábado e o domingo. Isso começava na outra semana. Durante a semana ia se fazendo, aos poucos. Mas quando chegou o momento de enxamear, de colocar o barro na casa, eu participei, né? Se cavava um buraco assim no terreno que tinha aquele barro ao lado da casinha, e se cavava o barro, se colocava água no barro, e uma pessoa dava o braço um a outro, ficava sapateando, rodando ali, um braço com o outro, rodando assim e sapateando o barro, para amolecer o barro. Está entendendo, Agimiro? Era rodando e sapateando em cima do barro. E depois te enxameava a casa, tapava os buracos da casa, alisava, passava o barro. Meu senhor, isso foi o sábado e o domingo nesse tirinete. Quando a gente acabou, a gente estava tão sujo de barro que a gente esperou escurecer para voltar para a cidade, para o povo não ver a cara da gente e o corpo, porque lá era muito modesta, a casa não tinha, era muito pobrezinha, não tinha onde nem se tomar banho, nem água para tomar banho, veja bem. Aí eu só sei que quando passou aquilo, 2, 3 dias depois, eu estava sem poder respirar. O ar não entrava nos pulmões. Era um desconforto horrível. Você puxava e o ar não entrava. E eu, aquilo agoniado, alguém disse assim: olha, isso é espinhela caída, que chama também peitos abertos. Tu tem que procurar um rezador. Isso não tem remédio em farmácia para isso, não. Tem que procurar um rezador. Eu disse, eu não conheço nenhum rezador. Aí alguém disse assim, lá onde tu você for fazer essa casa, tem seu fulaninho, você pega uma estrada assim, segue, lá em cima, na chão da serra, tem uma casinha, e ali mora seu fulano, ele reza. E eu, no domingo, no outro domingo, da outra semana,
Eu peguei o carro, fui bater lá, meu senhor, na casa desse senhor que rezava esse problema. Eu bati na porta, veio uma senhora idosa, bem velhinha, mas muito simpática. Bom dia, bom dia. Seu fulano está? Está. Aí ele chegou da porta. Pois não. Eu disse, olhe, eu estou com esse problema de dificuldade em respirar. Eu acho que foi um esforço muito grande que eu fiz e estou com esse problema e alguém disse que era peito aberto e que o senhor rezava. Ele disse, entre, meu filho. Eu entrei naquela casinha muito modesta, viu, Agemiro? Aquela casinha muito pequenininha, Agemiro, assim, na casa. Aí ele puxou assim, na casinha muito baixa, assim, no telhado da casa, assim, nos caibros, tinha aquele cordão de São Francisco, Matusalém. Ele pegou aquele cordão de São Francisco, mediu da ponta do dedo midinho até o meu cotovelo. Da ponta do dedo, assim na minha frente, ele mediu da ponta do dedo mindinho até o cotovelo, aquela medida. E com aquela medida ele passou por debaixo, assim, dos meus peitos, assim, pegou aqui na frente, chegou aqui por cima dos peitos. E os cordões não chegaram a se unir, ficaram a certa distância, um do outro, assim. Aí ele disse: É, meu filho, você está com o peito, espinhela caída. Vamos, vamos cessar. Como é sua graça? Eu não entendi, não sabe? O senhor, ele disse: Como é sua graça? Aí a mulherzinha dele chegou assim: Ele está perguntando como é o seu nome. Aí eu disse, né? Fulano, Djalma. Aí ele começou a rezar. Mas pegado aqui na unha, na medida que ele tirou, ele segurou aqui no cordão e ficou rezando. E eu olhando a mão dele, e ele rezou um Pai Nosso, Ave Maria, e fez aquela oração muito sentida. Quando ele começou a rezar, meu senhor, poucos minutos depois, quando eu puxei o oxigênio, entrou de pulmão adentro. Você acredita? Aquilo já invadiu o pulmão, já disse, graças a Deus, rapaz. Era uma sensação desagradável. Você puxava e o ar não entrava. O ar não invadia, não entrava nos pulmões. Quando eu puxei aquilo, eu já senti aquilo imediatamente, aquele conforto. Aí ele rezou. Depois ele fez a mesma medida. Quando ele puxou assim para junto dos peitos, ficou bem juntinho, meu senhor, o cordão bem juntinho, quase unindo. Ele fez, olha, não ficou 100% não. Se o, se o senhor quiser vir mais uma vez para rezar, venha. Mas eu acho que não é preciso, não. Mas se o senhor quiser vir, venha, não paga nada, o senhor pode vir à vontade. Eu contando esse fato, porque eu sou testemunha disso, né? Alguns, não, rezador não surge efeito, não. Isso é crendice do povo, meu senhor. Mas esse fato extraordinário, que eu achei extraordinário, porque quando ele começou a orar em voz alta, Pai Nosso, Ave Maria, e uma oração específica que ele citava lá no momento, que eu não sei dizer, aquilo que eu puxei o ar, eu já senti outro. Já senti que a coisa já tinha passado, viu? Então, uma homenagem a esses rezadores e a essas rezadoras, essas benzedeiras que Papai do Céu bota nesse Brasil, nesse Nordeste brasileiro, nesses rincões aí por fora, sobe serra e desce serra, de coisa extraordinária. Na minha família, deu-se outro fato, e eu fiquei bom. Não precisou voltar para a segunda oração. Eu fiquei completamente bom. E isso não vende em prateleira de farmácia, não, viu, professor Matusalém? Meu pai, quando era mais jovem, corria vaquejada, nessa dita cidade onde nós morávamos, uma cidade interiorana da Paraíba, linda, de um lugar agradabilíssimo, agradabilíssimo. E certa vez o cavalo, no alcance do boi, pisou dentro de um buraco, desequilibrou, caiu o cavalo, caiu o cavaleiro, caiu o boi, fez aquele. E quando o cavalo foi se levantar, ele apoiou a pata no joelho do meu pai e levantou-se. Meu pai ficou praticamente aleijado, com um joelho enorme, inchou, aquele joelho inchou, ficou aquilo enorme. Ele foi até uma cidade próxima, foi ao médico, o médico, com uma seringa, tirou aquela água, muita água no joelho, muita água no joelho.
o médico tirou aquele líquido todo, e papai passou alguma medicação, papai voltou para casa, mas no dia seguinte a perna continuou inchada, juntou o líquido de novo, o joelho enorme, com aquela água no joelho enorme, aquilo muito inchado. Aí alguém disse: olha, lá na Serra, mesmo dentro da cidade onde nós morávamos, nessa época, a gente menino, criança ainda, tem dona Fulana, ela reza, vá lá que ela reza esse problema. Como o papai não podia ir, contratou duas pessoas, dois cabas fortes, sentou-se numa cadeira, um pegou de um lado, pegou do outro, e subiram com ele a serra. Subiram a serra, chegou lá em cima, tinha uma senhora, uma rezadeira, muito humilde, muito modesta, com um paninho bem branquinho amarrado na cabeça, e ali pegou, papai conta que ela pegou um pedaço de tecido virgem, um retalho com uma linha, né? E colocava ali em cima da calça, no lugar onde estava o inchaço, o pé muito inchado, o joelho, melhor, o joelho muito inchado, e ela costurava ali. Aí, em determinado momento, ela dizia: o que é que eu coso? Nervo torto, carne trilhada, osso desconjuntado. Aí passava, aí, repetindo aquilo, e foi. Papai disse que começou o líquido a escorrer pela perna, molhou a calça toda. Molhou a calça toda. O líquido saindo pelos poros durante o benzimento, durante a reza. Ele disse que já desceu a serra andando, apoiado no ombro de uma pessoa dali, os cabas já desceu andando, já saiu, mas muito líquido saiu pelos poros. E parece que ele ainda voltou uma vez para lá, ou outra, ou duas, ou três, não sei bem dizer, mas também ficou curado, não é? Então, eu queria fazer hoje aqui, de uma maneira muito singela, muito simples, essa homenagem aos benzedores e às benzedeiras desse Nordeste brasileiro. O meu agradecimento e o agradecimento de todos aqueles corações que foram beneficiados. Que o Pai da Vida possa abençoar essas criaturas, se ainda estão no mundo ou se já se foram, porque eu ainda era menino, né, e nunca mais soube. Aí, meu menino, quando era pequeno, ainda eu fui atrás de benzedeira com criança com olhado, não é? Sem querer comer de jeito nenhum. Chega, ficava abatida, afinada, muito. E depois da reza, do benzimento, se restabeleciam, se curavam. Então, aqui fica a minha homenagem, meu preito e minha eterna gratidão a esses corações abnegados e abnegadas desse Brasilzão imenso. Você aproveita